Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre, em parte, a denúncia feita contra o Alan dos Santos, que é o proprietário do canal Terça Livre e que pode vir a responder criminalmente no Brasil, né, por incitar a violência e ameaçar o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E também falei em seguida sobre uma decisão do TSE de bloquear, de pedir a desmonetização de vários canais de extrema-direita no Brasil que propagam fake news. E logo em seguida, eu publiquei esse vídeo e logo em seguida saiu uma reportagem na Folha de São Paulo com a seguinte manchete: TSE prepara regra para cortar dinheiro de canais políticos em redes sociais. O diagnóstico feito é que os recursos arrecadados pelas contas se encaixam em financiamento privado. Daí aqui na desreportagem, o TSE prepara para os próximos meses uma resolução específica para barrar a monetização de canais utilizados para fins políticos durante as eleições, tanto em nome de candidatos como de apoiadores. O diagnóstico feito é que os recursos arrecadados pelas contas se encaixam em financiamento privado de campanha, o que não é permitido pela atual legislação. E daí, mais adiante aqui, fala o seguinte, olha: apesar de o problema ter começado com bolsonaristas, uma futura resolução sobre o tema atingiria todos os espectros políticos. Entre as pessoas envolvidas nas investigações, há uma opinião de que as redes sociais deveriam cortar a monetização para todos os canais que falem de política, tema que não deveria ser comercializado de nenhuma forma. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, porque isso pode indicar que essa desmonetização, ou esse bloqueio de monetização, vá atingir não apenas canais que propagam fake news, que propagam discurso de ódio, que propagam ou incitam a violência contra o ministro Supremo, mas todos os canais de política de direita, conservadores, liberais, de esquerda, comunistas, ou seja, que vai afetar todos nós e o canal aqui também, inclusive. A primeira coisa é que a gente não sabe quais são os detalhes do que está sendo debatido ali no TSE, O que eles têm em mente. Se são canais partidários, se são canais que defendem partidos, que defendem candidatos, se são todos canais que falam de política de maneira genérica, por exemplo, Um canal jornalístico, por exemplo, que cobre política. Vai ser desmonetizado também? Um canal como o nosso aqui, que é análise política, A gente pega o que está acontecendo e faz uma reflexão sobre isso. Será desmonetizado também? A gente não sabe. O fato é que a gente não sabe de nada, mas para não parecer que estou me contradizendo com coisas que eu já apresentei recentemente, eu sempre deixei muito claro para vocês aqui que, em relação ao YouTube, pelo menos, não em relação ao TSE, porque não tinha nem como saber que isso aconteceria um dia, mas em relação ao YouTube, eu sempre deixei muito claro aqui que o YouTube, como empresa privada, sempre teve a liberdade de mudar o seu algoritmo, de mudar suas políticas internas para selecionar ou para restringir conteúdos que eles não querem. Então, por exemplo, durante um bom tempo, e durante as eleições também, tanto em 2016 com o Trump, e depois também com a eleição do Bolsonaro, o YouTube favoreceu canais extremistas. Isso foi feito de maneira recorrente, sistemática. Eles recomendavam canais extremistas e o algoritmo era montado de certo modo, ele era projetado de certo modo para favorecer conteúdos extremos. Então vamos supor que você começava a assistir aqui um vídeo sobre culinária. Ele ia te encaminhando para conteúdos semelhantes, mas cada vez mais extremados, cada vez mais, pessoas gritando, pessoas falando alto, pessoas xingando, até um ponto que ia levando, ia encaminhando a pessoa para conteúdos extremos, para canais extremos de política. Então você começava a assistir coisas de ET, você acabava lá com os reptilianos dominando a política, os Illuminati, e acabava lá com George Soros e o Trump querendo salvar a humanidade. Havia um sistema, um algoritmo do YouTube que direcionava as pessoas para esse conteúdo. Tanto que saiu uma reportagem, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, uma reportagem do New York Times que falava sobre essa toca do coelho, que você entrava nessa toca do coelho e era levado para radicalização. O YouTube fez isso. E depois eles alteraram. Quando isso veio à tona, quando isso foi explicitado, inclusive com funcionários do Google revelando isso, quando isso foi revelado, aí o YouTube resolveu mudar o algoritmo e depois de um tempo passaram a reduzir o alcance de canais de política. Então assim, eles ajudaram a extrema-direita a crescer no mundo, eles ajudaram a impulsionar canais extremistas, ajudaram a eleger presidentes, e quando você tem vozes contrárias que vão enfrentar isso, que vão contestar isso, já não tem o alcance que tinha antes. Já não tem mais, já não tem a repercussão que os canais extremistas tiveram. Então canais que contestam não têm alcance dos canais que criaram o caos. Mas, como eu falei naquela época, inclusive, se porventura um dia o YouTube falasse, olha, a gente não quer canal de política mais aqui, a gente que tem que se virar.
porque eles que mandam, né? A gente está na plataforma deles aqui, se for pensar. Bem, primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com essa questão aí envolvendo a lei eleitoral, porque, de fato, a lei eleitoral prevê que não é possível, não é permitido financiamento privado para a campanha eleitoral. E como eu já falei aqui anteriormente, inclusive sobre o caso do Alan dos Santos e outros influenciadores bolsonaristas, mesmo se eles não ganharem dinheiro diretamente de partidos, ou de candidatos, ou de políticos, ou, sei lá, de alguém, eles estão ganhando dinheiro falando desses políticos e sendo impulsionados por esses políticos. Há uma rede bolsonarista que ajuda a levantar esses canais. Isso já acontecia, inclusive, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro. Havia lá disparo em massa de WhatsApp, havia, sabe, diferentes métodos que eles utilizavam para poder impulsionar esses canais e crescer esses canais. O que acontece nesse caso, como eu falei, é que você tem ali claramente um viés partidário, político, a defesa do Bolsonaro, de um candidato em particular. Você também tem canais que são petistas, canais que são psolistas, canais que são de outras vertentes, né, ou ciristas, né, do PDT. Ou seja, você tem influenciadores que são abertamente partidários e não tem nenhum problema nisso, na verdade, né? A pessoa ser partidária não é um problema, mas há canais que se propõem a isso, a defender um candidato, um partido, uma proposta política específica e tá tudo bem. E daí, nesse caso, pelo que eu entendi aqui, imaginando que isso venha a acontecer, eles vão restringir a monetização desses canais durante as eleições, durante a campanha eleitoral, né? Se não me engano, a campanha eleitoral começa em julho do ano eleitoral. Então, nesse caso, de julho até o final das eleições, até o segundo turno da eleição, esses canais não ganhariam nada naquele período. E aqui entra uma outra questão, né? Vamos supor que isso seja aprovado, que isso venha adiante. Deveria haver algum mecanismo, algum tipo de sistema interno aqui do YouTube no qual você possa selecionar, olha, esse canal aqui vai falar nesse vídeo em particular sobre um político em particular e defendendo esse político. Porque, por exemplo, aqui nos vídeos tem um sistema de autoavaliação. Então, assim, eu tenho a opção aqui, quando eu vou falar sobre alguns temas cabeludos, né, alguns temas problemáticos, eu vou lá nessa autoavaliação e eu indico, olha, nesse vídeo em particular eu falo sobre terrorismo, ou nesse vídeo em particular eu falo sobre guerras, ou nesse vídeo em particular eu falo sobre violência doméstica, sobre racismo, sobre homofobia. Então, eu indico para o YouTube que esse canal aqui tem um conteúdo que pode ser mais complicado para a plataforma. É claro que o modo como eu abordo os temas, geralmente meus vídeos são monetizados. Mas se eu abordar tema de pedofilia, por exemplo, esse vídeo vai ser desmonetizado porque eu vou indicar para o YouTube, olha, esse vídeo aqui tem um conteúdo que não é aceito pelas regras de monetização da plataforma. Então o ideal nesse sentido seria que durante a campanha eleitoral, durante o período eleitoral, que o YouTube criasse ali uma opção para que os criadores, né, para que os produtores de conteúdo pudessem indicar, olha, esse vídeo aqui eu estou defendendo o Bolsonaro, nesse vídeo aqui eu estou defendendo o Lula, nesse vídeo aqui eu estou defendendo o Ciro Gomes, ou a Marina, ou quem quer que esteja na corrida eleitoral. Porque desse modo você vai treinando o YouTube, né? Você vai indicando para o YouTube e você vai se pondo de acordo com as regras eleitorais. Não me parece justo que um canal que não defenda partidos, não defenda políticos específicos, seja obrigado a ser desmonetizado, sendo que não está fazendo campanha eleitoral para ninguém. Então me parece equivocada. Inclusive a visão também ali de que nenhum canal de política poderia ser monetizado. De onde tiraram essa noção de que, por exemplo, um jornal que fala de política não pode agora ganhar com anunciantes, não pode vender jornal? De onde eles tiraram essa concepção esdrúxula de que um jornalista político não pode receber salário porque política não pode ser monetizada? É uma ideia bitolada e tosca, no mínimo, para se falar, né? Então, assim, eu até acho que é legítimo que eles queiram fiscalizar e ter um controle sobre campanha eleitoral, propaganda eleitoral no YouTube. Eu acho que é legítimo, porque isso vai estar de acordo com a lei eleitoral, mas, por outro lado, não dá para fazer de bandejada isso e afetar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Alguém que analisa a política sob um viés, sabe, da ciência política ou do direito, sei lá, alguém que está lá falando sobre direito constitucional, não faz sentido ser desmonetizado como um canal bolsonarista de extrema-direita que está erguendo a bandeira do Bolsonaro e propondo fechamento de Supremo ou de Congresso. Não faz sentido. Então a lei tem que ser aplicada, até onde eu entenda, para quem infringe a lei, não para quem não infringe a lei e vai ser posto aí nesse balaio. E é claro que a gente falou já anteriormente sobre esse assunto também, sobre esses riscos, né? Quando você vai perseguindo um grupo, como isso em algum momento pode afetar outros grupos também, né? A gente falou isso várias vezes, né? Sobre os limites da livre expressão e como esses limites aí podem ser restringidos de um modo ou de outro e outras pessoas pagarem o pato também depois. Há pessoas que defendem de maneira irrestrita a livre expressão, não é possível pôr barreira nenhuma para isso, porque isso vai restringindo até um ponto de haver censura, mas sempre tem que pensar em um equilíbrio, né? Tem um limite. Até um limite você vai e depois esse limite você não pode ir. Essa notícia é preocupante para todos os canais de política que estão no YouTube hoje.
ela é preocupante, incluindo canais de imprensa, canais de reportagem, canais como a CNN que tem aqui no YouTube, Bandeirantes, outros canais que transmitem aqui. Então essa é uma notícia preocupante porque resta saber quais são os critérios para isso. A gente está aqui já se organizando para poder saber o que está acontecendo e participar desses debates também, né? Poder ajudar o TSE a elaborar uma estratégia que seja minimamente coerente com a realidade, não apenas bloquear tudo. Porque, só para você ter uma noção, quando teve a pandemia ano passado, quando começou a pandemia está acontecendo ainda, né? Quando começou a pandemia ano passado, o YouTube começou a desmonetizar todos os vídeos que falassem de Covid. Todos os vídeos que falassem de pandemia, porque havia uma onda gigantesca de fake news sobre a pandemia. Então havia muitos canais falando sobre como era um vírus chinês, como era um vírus fake, como isso não existia, propagando, sabe, remédios sem eficácia, criticando isolamento social, criticando máscara, ou seja, tinha muitos canais propagando desinformação. E daí o meu canal, junto com outros canais de imprensa, canais também sérios, foi um dos primeiros canais aqui no YouTube, Brasil pelo menos, um dos primeiros canais a receber uma chancela do YouTube que me permitia monetizar os vídeos falando de Covid, porque eles haviam feito uma triagem e perceberam que o conteúdo aqui era sério e que eu estava apresentando informações que eram fundamentadas na ciência, que eram fundamentadas na imprensa séria. Então, assim, o próprio YouTube tem seus mecanismos para controlar isso, embora seja às vezes ineficaz, embora tenha seus problemas, mas é uma empresa que tenta, né? Tenta, nem sempre consegue, mas eles tentam. Então, se naquele momento você tinha tanta fake news, tanta desinformação, e o YouTube conseguiu selecionar alguns canais específicos para poder propagar a mensagem factual para as pessoas, e o canal cresceu muito naquele período, porque também, de certo modo, imagino que tenha impulsionado esses canais para poderem trazer a informação relevante, imagino que isso possa ser feito também durante a eleição, né? Saber quais são os canais que propagam fake news, canais que propagam mentiras, canais que propagam discurso de ódio, canais que propagam violência, canais que estão fazendo campanha eleitoral para algum político, e desse modo separar o joio do trigo. Não dá para pôr todo mundo no mesmo balaio e, sabe, agir de maneira indiscriminada. Então é importante que os youtubers sérios que falam de política se organizem para poder agora ficar de olho nisso, né? E compreender quais são os impactos que isso terá na vida de todos os youtubers e influenciadores também, não é só o YouTube isso, né? De todos os influenciadores que falam de política. E criar critérios para poder distinguir conteúdo sério, conteúdo que se propõe como imparcial, né? Que tente mostrar uma análise da situação, uma crítica da situação, ou uma reflexão sobre aquilo, daqueles canais que são claramente partidários, e daí durante o período eleitoral, né, porque isso que fica claro aqui, durante o período eleitoral, esses canais ou vídeos, não sei como será feito isso, esses canais ou vídeos serão desmonetizados por aquele período. Mas é importante que esse debate se dê também junto com influenciadores para que haja algum tipo de pensamento conjunto sobre como isso vai funcionar. Influenciadores e também plataformas, né? Porque não é justo, realmente não é justo. É claro que quem está sendo agora desmonetizado por discurso de ódio, por incitação à violência, por propagar fake news, acham que estão sendo injustiçados, mas nesse caso eles estão violando a lei e estão sendo punidos por isso, né? Não se pode punir pessoas que não violaram a lei nenhuma. Isso não faz sentido. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se esse tipo de punição, né? Porque é uma punição contra pessoas que não fizeram nada a princípio. Se esse tipo de punição te parece razoável? Se isso já é uma consequência dessa perseguição de canais bolsonaristas agora que vai se estender para outras pessoas e vai afetar outras pessoas que não tem nada a ver com isso, como é que você vê esse cenário aí? E de fato, como eu falei, é preocupante, a gente tem que ficar de olho nisso, porque pode ser que ano que vem aí muitos canais caiam mesmo, porque muita gente que trabalha com YouTube não pode ficar 5 meses sem ganhar nada. Então, pessoas que vão deixar de trabalhar no YouTube para fazer outra coisa. Então, é possível que muitos canais ou mudem de assunto, passem a falar de Minecraft, ou simplesmente abandonem a plataforma para poder trabalhar em outra coisa. Então, aí eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Henry Bugalho, tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!